Amém, meus irmãos, saúde a todos na paz, Senhor Jesus. Quem vos fala, Senhor irmão em Cristo, o pastor Tiago. Já faz alguns dias que eu não gravo, né, irmão? Devido à correria do dia a dia, estamos sempre na obra de Deus. Eu consegui esse tempinho aqui para estar dando uma palavra para vocês, né? Quero deixar uma palavra aqui, como você saber o que deve ser pregado em cada culto, né? Como você compreender a direção do Espírito Santo de Deus dentro do culto, para você que é pregador da palavra, para você que está começando a ministrar também. Como você vai saber o que Deus quer que você pregue, não o que você quer pregar, né? Porque muitas das vezes a pessoa ele decora um texto, ele medita numa palavra, que não é errado, tem que meditar na palavra, mas de repente ele leva uma palavra pronta para o culto e chega lá na hora, não é o que Deus quer falar outra coisa, né? E aí, se ele pregar aquela palavra que ele quer e não é a que Deus quer, o culto vai ficar frio e não vai haver muitas das vezes nem conversão. Por quê? Porque o que Deus queria falar era outra coisa. Quem manda na igreja é Jesus Cristo, né? O cabeça da igreja é Jesus, não é nós, né? A Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. Amém? Então vamos lá. Irmãos, como que você vai saber o que Deus quer falar? É muito simples. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus, porque não é todo lugar que o Espírito de Deus está, né? Ainda que, mas aonde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Espírito de Deus está. Mas tem que estar reunido no nome do Senhor, com o propósito de arrependimento, de santificação, com o propósito de morar no céu, né? De uma palavra de salvação, né? Não reunidos pensando só em coisas terrenas financeiras, né? Então tem que estar realmente com o propósito de morar no céu, de se arrepender dos pecados. Então vamos lá. Como você vai saber o que Jesus quer falar? Irmãos, é muito simples. Aonde o Espírito de Deus está, ele vai guiar todo o culto. O Espírito de Deus, ele vai desde os louvores até a parte das oportunidades ali. Alguém for ler uma palavra, o Espírito Santo já vai dar a direção para o culto, né? O Espírito de Deus vai dar a direção para o culto. Então você vai ver que de repente, vou dar um exemplo aqui. Alguém vai chegar lá, vai louvar, ele vai começar a louvar. O vento balançou meu barco em alto mar. O que o Espírito de Deus está falando? O Espírito de Deus está falando que tem pessoas ali passando provações. Simples assim. E assim sucessivamente, né? Então alguém vai ler uma palavra lá, ele vai ler: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Quer dizer, Deus está falando o quê? Que tem pessoas passando provações, mas Deus, se confiar no Senhor, Deus vai dar vitória, Deus vai suprir a necessidade, a dificuldade. Então é o que Deus está falando. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar em todas as áreas no culto, não é verdade? Das oportunidades, dos louvores. A palavra, ela vai simplesmente completar. Ela vai ali, o mais importante, claro, ela vai complementar o culto. Já aconteceu comigo de levar uma palavra num determinado culto. Quando eu cheguei lá, as oportunidades começou a pedir santificação. Então alguém foi ler a palavra: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu falei: opa, o Espírito de Deus quer falar sobre santificação. Então você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado no Espírito Santo. Você tem que estar ligado no culto, no que Deus quer falar. Por isso que é importante o pregador chegar um pouco antes, para ele ouvir o que Deus quer falar na igreja. Entende? Isso é muito importante. Então, aí alguém foi louvar, o rapaz foi louvar, ele louvou: pregadores de rosas, prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Aí eu falei: opa, peraí. Deus está falando que ele é amor, mas Deus quer santificação. Deus quer obras também. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Então não adianta eu falar que sirva a Deus de boca e as minhas obras são obras de iniquidade, né? Então tem que ter testemunho. Então é o que Deus queria falar. Então eu mudei, eu ia pregar uma palavra, falei: não é o que Deus quer falar. Quem manda é Jesus. O problema hoje, muitas igrejas estão se tornando igrejas frias, igrejas até mortas. Por quê? Porque as pessoas querem falar o que elas querem falar, e não é, você tem que falar o que Jesus quer falar, né? Então naquele dia eu preguei uma palavra ali pedindo santificação, não foi eu que preguei, foi o Espírito Santo, e Deus me tomou em glória, né, na palavra de Deus. Por quê? Porque ali aquela glória desceu e falou com a igreja, as pessoas choraram
né? Então houve arrependimento. Porque é o que o Espírito de Deus queria falar. Agora, se você leva uma palavra de exortação, uma palavra de doutrina, doutrinária, né? Vamos dizer assim. E Deus, muitas das vezes, quer falar do amor dele, que ele resgata, que ele cura as feridas, que ele restaura. E você vai lá com uma palavra querendo falar sobre santificação do corpo, essas coisas. Você vai matar as almas. As almas vão... De repente entrou alguém ali que quer tirar a própria vida, irmãos. Entende? De repente entrou alguém ali que ele tá com o propósito de se matar. Aí você fala que ele... Aí você vai pregar e falar que ele não pode cortar que ela não pode cortar o cabelo, que ele não pode usar maquiagem. Ô, irmãos, então isso daí a pessoa vai entrar querendo se matar e vai sair e talvez se mata. Então quer dizer, muitas das vezes o Espírito de Deus está mandando você falar o quê? Que Deus é a solução, que Deus vai te abraçar, que Ele te ama e Ele vai te ajudar a vencer o mundo, né? A vencer as dificuldades. O Senhor vai te ajudar a passar pelas provações. Aí você vai lá e prega que não pode usar brinco, que não pode usar... Então você mata a alma entra triste e sai mais triste ainda. Então a pregação, o pregador, ele tem que fazer a vontade de Deus, ele tem que pregar o que o Espírito de Deus quer, o que o Espírito de Deus pede e não o que ele quer e não o que vem na... Ah, eu vou pregar isso, acabou. Não, você vai pregar o que o Espírito Santo de Deus mandar você pregar, entende? Então se Deus está pedindo santificação, Deus está pedindo... Tudo bem, você vai pregar, né, a sã doutrina, né, espiritual e corpo. Agora, se Deus está falando que ele vai passar o bálsamo, que ele vai resgatar, você também tem que falar que Jesus, ele tem poder para curar as feridas, não só do corpo, mas do coração, né? Que ele é o médico dos médicos, né? E que dá vitória para nossa família, para o nosso lar, para a nossa vida, né? Então a gente tem que ter a direção de Deus. A direção de Deus é tudo na vida de um crente, irmão, né? A direção de Deus, o crente perdeu a direção de Deus, ele tá cego, ele vai tropeçar. Mas se ele tiver a direção de Deus, ele vai ter vitória. Então você que é pregador da palavra, vigia, presta atenção nisso daí. Procura tá atento, tá ligado no Espírito Santo de Deus e ouvir o culto. Ver o que Deus quer falar, não o que você quer falar, né? Agora, se a palavra que você levou tá de acordo com o que Deus quer falar, então amém. Prega a palavra e Deus vai te dar a vitória, tá bom? Porque quem fala, quem opera, quem cura, quem liberta, né? É a palavra através do Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paz do Senhor Jesus, espero que tenha servido aí como ensinamento. Deus abençoe vocês.